Hoje você vai aprender a fazer uma maquiagem rosa bem facinho enquanto você fofoca comigo. Depois de um longuíssimo hiato, nós estamos de volta dessa vez pra valer. Então, toda semana eu vou voltar aqui e vou encher o saco de vocês. A gente vai fofocar e fazer as maquiagens de sempre. Hoje a gente vai fazer rosa. Porque vocês já sabem que rosa é minha zona de conforto, eu adoro fazer maquiagem rosa. E pra isso eu vou utilizar apenas 3 paletinhas só, das meninas superpoderosas. Como vocês já perceberam, elas sempre aparecem aqui, são as minhas favoritas. Eu acho que dá pra fazer muita maquiagem só com essas 3 paletas, especialmente se você gosta de maquiagem colorida. Vocês estão servidas com café, meninas? Infelizmente tem dia que a gente precisa de café, né? Eu vou aproveitar e vou testar esse produto aqui, ó. Ele é um primer da Shiglan, eu recebi recentemente. Ai, como é que você já tem recebido se você tem um inscrito? Eu já sou influenciadora, só que eu sou de outro nicho e agora eu tô indo pro nicho da maquiagem, que é algo que eu sempre gostei. Mas enfim, esse é o primer. Olha que embalagem chique de bonita, eu achei muito bonitinha. Ele é assim, ó. Ele é bem consistente e ele tem um fundo de cor, sim. Vamos ver se isso interfere na pele em si. Geralmente eu umedeço um pouco a pele antes de vir com hidratante ou com primer, porque eu gosto mais desse efeito. Eu acho que potencializa ele, mas eu não vou fazer isso. Eu vou passar em metade aqui, ó, do meu rosto. Esse é o lado com primer e esse é o lado sem primer. Eu achei que esse lado aqui ficou bem mais opaco em relação a esse lado aqui, e eu achei que sutilmente deu uma suavizada. Também senti que é um primer de toque seco, ele é bem diferente, sabe, minha pele não tá pegajosa. Eu acho que pra quem tem pele oleosa, se a sua pele é oleosa igual a minha, sabe, no nível fritadeira do MAC, pode ser que seja uma boa pedida ter esse primer. Agora eu vou passar aqui do outro lado, que vocês já viram a diferença. Ó, a minha pele ficou bem opaca com o primer, tá vendo? Achei bem legal, tá? Ele seca muito rápido, eu não o tinha utilizado antes, eu tô utilizando aqui pela primeira vez com vocês. Então, se algo desse errado, a culpa não é minha, tá? E, como vocês já sabem, eu nunca erro, e se eu erro, é tentando acertar. Vou dar mais um golinho aqui no café, né? Bom, eu vou começar, como sempre, pelos óleos. Começar aqui, ó. Sempre falo pra vocês que é sempre bom começar pelos olhos, porque aí se você errar, você só tem aqui pra limpar, você não tem a pele inteira pra refazer, sabe? Bem tranquilo. Olha o meu espelhinho da Hello Kitty. Lembra que eu reclamei pra vocês que eu sou míope e aí é muito difícil enxergar de longe? Então, agora eu fico segurando o espelhinho aqui, ó. Aí não atrapalha vocês no que vocês estão vendo e eu consigo enxergar. Eu vou usar esse negocinho em gel aqui de sobrancelha, que eu pessoalmente não tenho gostado muito, mas como eu só tenho ele, aí a gente vai usar até o final mesmo não gostando e tá tudo certo. O importante é que minha sobrancelha não caiu e não vai fazer mal nenhum pra ela. Bom, a sobrancelha é basicamente isso, eu não gosto de sobrancelha muito marcada, tá tudo bem se você gosta. Uma coisa que eu acho legal frisar é que na maquiagem não existe certo ou errado, existe o que você gosta de fazer, existe estilos e existe o que você se sente bem. Ai, Nath, eu gosto de blush chinelada, assim, ó, mas as pessoas falam que é feio. Você se sente bem usando esse blush, assim? Então usa, tá tudo certo. Ah, mas as pessoas me ridicularizam. Amiga, as pessoas vão te ridicularizar, você escutando ou não. Se não forem te ridicularizar na sua frente, vão fazer isso pelas suas costas. Então, já que elas vão fazer isso mesmo, por que não fazer o que você gosta e o que você se sente bem? Pegou aí o princípio da coisa? Não tem por que você não fazer o que você se sente bem, sabe? Não tem razão lógica nenhuma de você se impedir de fazer o que você quer, o que você gosta, o que você tem vontade. Não tem, amiga. É tudo, ó, coisa da sua cabeça. Eu sei que, obviamente, é muito mais fácil falar do que fazer, mas depois que eu entendi isso, eu parei, assim, de me preocupar com coisas supérfluas. Sinceramente, parei, assim. Não totalmente, óbvio, porque eu sou um ser humano, né? Eu não sou perfeita. Tem dia que a gente acorda, assim, pensando coisas ruins. É normal, gente. Mas reduziu bastante, assim, consigo viver em paz, tranquilamente. Enfim, como a maquiagem é rosa, a gente vai utilizar a paleta da Florzinho. Olha que paleta maravilhosa. Eu já mostrei 1 milhão de vezes aqui pra vocês, mas não tem como não gostar dessa paleta. Eu vou usar uma base laranja antes de vir com rosa, porque eu acho que vai dar um contraste legal e não vai ficar só rosa no rosa, sabe? Eu vou utilizar bem fraquinho, falei que eu ia utilizar bem fraquinho e vim com uma, nossa, uma porrada de sombra aqui no meu olho, ó. Tudo bem, tá tudo bem, é só esfumar. Se você esfumar, ninguém vai perceber a cagada que você fez. O único ruim é que eu tenho que repetir essa mesma cagada no outro olho, senão não vai ficar legal. Aqui em primeira mão eu não me preocupo muito com o que tá certo, o que tá errado, o que deixou de ser feito, porque eu tô construindo toda a minha sombra e eu não sei o que ela vai virar. Ela pode virar literalmente
qualquer coisa. Aqui eu vou esfumar bem pra fora do meu olho mesmo, porque é literalmente uma sombra pra ficar de fundo, então não vou me preocupar em deixar ela muito certo e nem preencher todo o meu olho. Eu só quero que ela literalmente sirva pra apoiar a cor que eu realmente quero que fique aqui. Então tá tudo bem se ficar meio esquisitinho, sabe? Não tem problema. Gente, eu achei que esse primer é muito bom, sabe? Ele ajudou a aderir bem o produto aqui, ó. O produto não, no caso o corretivo. Vocês entenderam. Ó, eu achei que ajudou bem, ó. Tá vendo? Vai marcar um pouquinho aqui, porque eu tenho um pouquinho de linha fina aqui perto, então assim, não tem muito o que fazer. Se você quiser uma pele photoshopada, aí você vai no Photoshop e photoshopa a sua pele, mas a pele tem textura mesmo, impossível não ficar com textura. Agora que a nossa base está bem sólida e bem firme, a gente vai vir com o rosa. Eu vou usar esse rosa aqui, ó. Esse daqui, ó. Tá vendo? Aí eu vou vir com o rosa e vou depositar ele bem aqui, ó. E vou vir esfumando. Esfuma, esfuma, esfuma. Eu vou manter ele só na minha pálpebra mesmo. A pálpebra normal, sabe? Ai, Nath, o que que isso tá virando? Amiga, só Deus sabe, entendeu? Aí eu vou esfumar, que também eu vou fazer a mesma coisa. Bem tranquilo, gente. Ó, aqui eu vou esfumar um pouquinho pra fora. Não tem problema que vai ficar todo torto. Depois é só você ir lá e limpar, ou com corretivo, ou com demaquilante. Aí fica a seu critério, senhora. Gente, eu gosto muito das sombras da Shiglan. Eu acho que não tenha uma, ou pelo menos eu não me lembro de uma que eu tenha vindo aqui e tenha reclamado com vocês, sabe? Elas são muito fáceis de esfumar. Elas são muito fáceis de construir camada. Eu acho que elas são pigmentadas na medida certa, sabe? Nem pigmentado demais, porque aí, se você tiver dificuldade, isso aí já te ajuda. E nem sem pigmentação nenhuma, sabe? Então, são sombras que eu considero realmente muito, muito boas, sabe? Elas são bem pensadas. É muito ruim quando você pega uma sombra assim, você quer esfumar e a sombra simplesmente não esfuma. Começa a subir um nervoso assim, porque você fica fazendo a maior força do mundo ali pra sombra esfumar e ela simplesmente não esfuma, ela fica ali ó, no lugar, grudada. Agora pra facilitar a minha vida, eu vou vir com esse pincel chato dos ursinhos carinhosos, que inclusive é um pincel que eu descobri depois, que é pra passar base, porque tem uma moda lá na não sei se é na Coreia ou na China ou no Japão, mas sei que tem uma moda lá na Ásia das pessoas que usam maquiagem que elas gostam de passar a base com um pincel bem fino, assim, sabe? Enfim, eu gosto de usar ele pra fazer os cortes aqui, ó. É muito mais fácil e rápido, porque ele é grandão, então eu consigo literalmente recortar o que eu preciso recortar e acabou, gente, ó. Ó que facilidade. Então a gente usa do limão uma limonada, entendeu? Um lado ficou diferente do outro, eu sei, tá? Não precisa me olhar com essa cara, não precisa me julgar, tá tudo bem. Pronto, não tem problema, agora ficou mais ou menos igual. Pronto, gente, esse pincel ele é maravilhoso, entendeu? Foi a melhor coisa que eu peguei na minha vida, ele é muito fácil de usar, muito fácil de espalhar, inclusive ele espalha muito bem o produto, ele tem um tamanho muito bom pra fazer esses recortes que eu gosto de fazer e tá tudo certo, entendeu? Você não precisa necessariamente se adequar à moda, mas você pode utilizar de novas ferramentas da moda para te beneficiar, entendeu? Só ter criatividade. Poderia acabar aqui, mas eu vou vir com rosa mais claro, bem aqui, ó, no início do olho, pra não ficar assim, uma coisa só, sólida, entendeu? Novamente, não acho feio, acho muito bonito, mas hoje eu não quero. Entendeu? Eu não quero. Passa aqui. Gente, eu estou viciada em histórias do Reddit e não só histórias de terror. Caso você tenha caído aqui de paraquedas e pense, olha, não é a menina que conta creepypastas? Sim, sou a menina que conta creepypastas, mas sou a menina que também faz maquiagem. Mas enfim, eu estou ficando viciada em histórias do Reddit, não necessariamente de terror, tá? Histórias de fofocas e intrigas de família. E essa eram as fofocas que eu ia contar pra vocês e acabei me perdendo conversando aqui com vocês. Pronto, ó, só pra dar uma iluminação aqui, ó, no meio aqui do olho, sabe, bem aqui no começo, pra não ficar uma coisa assim muito pá, sólido. Novamente, não acho feio, mas hoje eu não quero. Enfim, menina, aí que tem cada história cabulosa que você fica, gente, não é possível. Não é possível, mas sim, é possível sim. Vou passar esse brilho rosa aqui bem no meio da pálpebra com um pincelzinho língua de gato, porque não dá pra passar com uma unha deste tamanho. Não dá. Inclusive, sim, é unha postiça. Todas as unhas que eu uso aqui são postiças. Eu acho muito mais fácil usar unha postiça.
Mas enfim, não sei porque a gente fica tão impressionado em ouvir essas intrigas de família pelo Reddit, visto que eu tenho certeza que você do outro lado da tela também tem uma história bem cabulosa de família, todo mundo tem, sabe. Não sei por que que a gente se espanta, mas uma que eu fiquei, assim, muito revoltada foi de uma mulher que ela trabalhava em casa, assim, e aí por algum motivo os sogros dela acreditavam que o marido sustentava ela, e assim, eles ficavam muito putos pensando que a mulher não fazia nada e que ela só brincava de trabalhar porque ela trabalhava em casa. Mal sabia eles que a mulher simplesmente gerenciava uma empresa e que ela ganhava muito mais que o marido dela. E aí, certa vez, menina, os sogros dela foram lá e encheu o saco da mulher falando que eles tinham arrumado um emprego para ela, que ela não podia ficar nas costas do marido dela para sempre, e que ele trabalhava muito, e que ele gastava muito dinheiro, e o marido era um banana, porque ele não ia contra os pais, e ele também não defendia a esposa, ele não fazia nada, entendeu? Ele só ficava ali, inerte. E ela, obviamente, estava meio desinteressada, porque ela estava conversando com um cliente no telefone dela, e era um contrato assim, riquíssimo, sacou? Riquíssimo mesmo. Aí, por um milagre da vida, esse cara até que tentou, assim, defender a esposa depois de muito tempo, falando assim: não, mãe e pai, ela trabalha sim, só que ela trabalha de casa. E aí eles começaram a rir, falando que, na verdade, ela brincava de trabalhar. Olha que pessoas péssimas, sinceramente. Mas enfim, a diva continuava desinteressada, olhando para o celular dela, esperando ali a definitiva do cliente dela, né? Enquanto ela estava ouvindo a abobrinha do sogro e da sogra. A nossa diva aqui, nessa história, ela é muito controlada. Eu, no lugar dela, com certeza não me aguentaria e já cortaria relações familiares imediatamente, mandaria eles irem embora da minha casa, entendeu? Eu ia ficar muito brava mesmo. Fato é que eles perceberam que ela estava meio desinteressada e eles perguntaram o que que ela tá fazendo, por que que você não tá prestando atenção no que a gente tá falando, você tá desinteressada no emprego que a gente tá arrumando, olha como a gente é bonzinho. Tomar um golinho de café. Café, meninas? Inclusive, poderia muito bem chamar esse quadro de Café Fofoque Make, né? O que que vocês acham? Mas, enfim, fato é que quando eles perceberam isso, ela falou que, na verdade, o que ela trabalhava de casa era uma empresa que ela gerenciava e ela estava prestes a fechar um contrato milionário. E aí ela mostrou ali a conta dela e mostrou o trabalho dela e eles ficaram tipo: "Oh meu Deus, por que você não contou isso pra gente? Família não esconde segredos uns dos outros". E aí ela ficou tipo: "Ah, vocês nunca perguntaram e eu nunca falei. E tá tudo certo". Eles ficaram tão envergonhados no final das contas que simplesmente foram embora. E não, não pediram desculpas pra nossa diva. Simplesmente não pediram. Vou puxar um fiozinho prata aqui porque eu acho tão charmoso, olha. Mas enfim, histórias como essa me fazem pensar que as pessoas que normalmente criticam você são pessoas que não têm coragem de fazer o que você faz ou gostariam muito de estar no seu lugar e elas simplesmente não se movem por medo, medo da família julgar, medo de julgamento, medo dos outros falar. Gente, é como eu falei no início desse vídeo, as pessoas vão tirar sarro de você, não importa o que você faça. Se não for na sua cara, será pelas suas costas. Então, já que elas vão fazer isso, por que diabos você vai ficar pensando no que os outros vão falar sobre você, no que os outros vão pensar de você? Não faz sentido, entendeu? A gente tem que fazer as coisas que trazem significado pra gente, que deixam a gente bem feliz. Lógico que tem coisas que a gente vai fazer na nossa vida que elas acontecem por processos, e o processo ele é longo, ele é demorado, ele é chato, ele é cansativo, ele só vai depender de você. Mas uma hora vai acontecer, entendeu? Uma hora vai ter que acontecer. Não precisa ficar se acanhando aí por causa do que os outros vão falar. As pessoas vão falar de qualquer forma, entendeu? Isso aí é uma coisa que eu te garanto por experiência própria. As pessoas elas vão falar de qualquer forma e em qualquer circunstância, qualquer uma mesmo. Se não for na sua frente, vai ser nas suas costas. Então, já que elas vão falar, faz o que você quer fazer. Não sei se de repente isso que eu falei vai servir pra alguém, de repente você que tá aí do outro lado da tela e caiu de paraquedas e por alguma razão tá aqui me ouvindo falar por sei lá quanto tempo, vai se identificar com isso, mas se tem algo que você quer muito fazer e tá com medo do que os outros vão falar, com medo do que vai acontecer, faz. Você tem que fazer. Como é que você vai saber se vai dar certo se você não fazer? Fala pra mim. Você tem bola de cristal? Se você tiver, aí você compartilha com a gente, porque eu acho que todo mundo gostaria muito de saber um vislumbre aí do futuro, sabe? Mas essa história em especial da diva e da empresa dela
Só mostra o quanto ela é uma pessoa 100% controlada e com a terapia em dia, porque eu sinceramente não ia aguentar escutar esses insultos assim de graça das pessoas, e o pior de tudo, né, o marido nem fazia questão de defender. Eu sei que tem gente que não gosta muito de confusão, que não se sente bem com confusão, mas, pô, é a sua esposa, estão falando uma inverdade sobre a sua esposa e você vai deixar? Não, né? Hoje eu vou utilizar pouquinha base, porque eu não quero fazer nada assim muito rebocão, sabe? Eu quero fazer uma coisa mais light, mais fácil, mais rápido. Essa base é quase da minha cor. Eu sei que talvez para você do outro lado aí não pareça, mas se você perceber bem, eu tô um pouquinho mais pálida, porque ela tem um fundo de cor um pouquinho mais frio que o meu. Como sempre, né, amigas? Como sempre, nenhuma base fica 100% na minha pele. É impressionante, impressionante mesmo. E assim, eu sei que tem que tonalizar para você chegar no tom exato da sua pele e tal, mas eu sinceramente tô com preguiça hoje, então eu vou fazer uma gambiarra aqui, que é puxar pro pescoço, porque aí não fica aquela coisa muito diferente e ninguém vai perceber que você tá um pouquinho mais pálida, tudo bem. Não vou passar a base pro nariz, porque senão ela vai craquelar, sempre craquela. Então uma dica legal é: usa o seu pincel sujo ou a sua esponja suja de base e passa um pouquinho no nariz. Não precisa ser muito, ninguém vai perceber. Agora eu sei que você talvez esteja se perguntando sobre a terceira paleta que eu mostrei. A gente vai usar ela. A gente vai usar este tom de verde aqui. Pra quê? Pra passar embaixo do olho. Só pra isso. Ai, por que, Nath? Porque eu acho que dá um charminho bonitinho, sabe? Não sei explicar pra vocês. Eu vou passar aqui. Viu a diferença? Eu acho que não, mas eu vi a diferença, é o que importa. Pronto, é só isso. Um pequeno detalhe que às vezes faz diferença. Agora a gente vai pro blush. Não tô afim de passar contorno hoje, sinceramente, tá? Eu acho que o contorno é uma coisa que não é tão obrigatória assim. Você pode facilmente vir com um blush um pouquinho mais queimadinho, que aí vai parecer que você tomou uma marca de sol, assim. E aí eu descobri, através de algumas técnicas aí que eu ando estudando, porque assim, eu ando estudando, porque eu quero me aprofundar mais nesse negócio de maquiagem, que você pode meio que simular um contorno através do blush. Você obviamente não vai passar o blush como se fosse um contorno, porque não vai ficar legal, né? Vai ficar algo meio sei lá, mas se você gostar, tá tudo certo, tá? Não tem certo e errado na maquiagem. Para isso, você vai utilizar dois blushes. Um blush um pouquinho nesse tom aqui, ó. Tá vendo que ele naturalmente parece um contorno? Pois então. E outro blush mais rosado. Nath, como que vai funcionar? Calma. Esse tom aqui de blush mais queimadinho, você vai passar um pouquinho mais aqui, ó, perto do seu osso. Bem mais aqui, ó. Como se realmente fosse um contorno. Não precisa ficar muito forte também esse tom de blush, porque ele literalmente é algo que vai ficar ao fundo. Entendeu? Isso aqui é um truque que salva bastante caso você esteja com preguiça de passar o contorno, ou caso você sinta que de repente pra você não é tão legal assim usar contorno, sabe? Esse tom de blush, inclusive, eu gosto de passar um pouquinho aqui, ó, embaixo do nariz. Não me pergunta por quê, isso é uma coisa totalmente da minha cabeça, eu acho que fica bonitinho, acho que dá um charmezinho. Agora a gente vem com um blushzinho mais rosado e passa onde a gente normalmente passaria. Aí aqui, o rosinha, eu passo mais aqui assim no nariz, ó. Bem aqui em cima mesmo. Pronto, agora parece que eu tomei um solzinho, eu tô com um leve rubor e tá mais natural. Agora, senhoras, nós vamos selar tudo isso. Eu passei bem pouquinho pó mesmo, porque, como eu disse pra vocês, não é algo assim que eu preciso que dure pra sempre. Não preciso que ele adentre o meu DNA e tá tudo certo, ó. Vou arrastar aqui o excesso de pó. Eu vou passar esse aqui, ó, do Harry Potter. Olha, ele é bem perolado. Vou passar aqui, aqui. Pronto, só pra dar um brilhinho discreto, assim. Bom, gente, é isso. A maquiagem de hoje ficou assim. Eu gostei bastante, como já disse pra vocês, adoro fazer maquiagem rosa. E é isso, eu vou ficando por aqui e até a próxima. Um beijo!